Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 12 de novembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. A gratidão é o tema da palavra de hoje, da história dos 10 leprosos. Eram 10, mas somente um voltou para agradecer. E Jesus notou isso e até se queixou. Todos eles tinham pedido ajuda aos gritos, implorando: Jesus, tem compaixão de nós? E até obedeceram a ordem de irem logo a Jerusalém para apresentar-se aos sacerdotes e pedirem o atestado de que estavam curados da lepra, para poderem retornar às suas famílias. Foram, na verdade, em espírito de fé, porque ainda estavam enfermos quando tomaram a estrada. Mas, no caminho, na obediência da fé, viram-se curados. Foi aí que um voltou, somente um, e os outros prosseguiram. Poderíamos até tentar entender as razões daqueles 9 que seguiram para o templo. Eles foram tomar providências para poderem se reintegrar logo em seus povoados. A lei mandava assim: adoeceu de lepra, está excluído da cidade, vá morar nos matos, não se aproxime de ninguém. Ficou bom? Vá ao templo e pegue um atestado para poder entrar de novo no seu povoado. Só que ficar bom da lepra era muito difícil. Enquanto caminhavam, viram-se curados. Voltar para avisar a Jesus e agradecer, ou seguir para resolver logo o seu problema? Eles nem titubearam, prosseguiram para Jerusalém. Com certeza, se não foram capazes de voltar e reconhecer a obra que Jesus tinha feito por eles, em Jerusalém não iriam dizer que foram curados por ele. Com certeza, relataram que estavam curados e pronto. Pensaram apenas neles mesmos. Quando estavam precisando, imploraram a Jesus. Quando ficaram bons, se esqueceram de agradecer. Não viram necessidade de reconhecer a intervenção de Deus por meio de Jesus. Usufruir da graça é bom demais, né? Isso é coisa de gente egoísta, que só pensa em si. Mas estou falando dos 9 de hoje. Os 9 de ontem mostraram-se egoístas, interesseiros, mal agradecidos. Será que os 9 de hoje continuam na mesma pisada? Mas um preferiu voltar
para agradecer e para bendizer a Deus pela cura, sentiu-se na obrigação de voltar. E o evangelista Lucas descreveu assim: um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. O fato de ser um samaritano foi notado por Jesus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Então, o fato de ser samaritano possivelmente lhe trazia uma maior dificuldade em reconhecer que a obra de Deus teria acontecido em sua vida pelas mãos de um judeu. Isso era muito mais difícil para ele, que vinha de uma tradição religiosa diferente, em conflito com a religião e o mundo dos judeus. Mas, logo ele, um estrangeiro de outra religião, manifesta a sua gratidão, bendiz a Deus e reconhece a presença divina em Jesus, pois se prostra aos pés de Jesus em sinal de adoração. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Então, essa história dos 10 leprosos que imploram a cura para Jesus reflete bem o que nós vivemos nos dias de hoje. Jesus os manda ao templo para se apresentarem aos sacerdotes, porque eram os sacerdotes que comprovavam que um leproso estava curado. E eles ficaram curados no caminho. 9 deles prosseguiram para Jerusalém para pegar o atestado, e somente um se sentiu na obrigação de voltar e agradecer. E esse é um estrangeiro, é um samaritano. E o seu agradecimento não é só dizer obrigado, mas ele volta glorificando a Deus em voz alta, reconhecendo que Deus agiu em seu favor, glorificando-o em alta voz para todo mundo ouvir e se unir à sua ação de graças. E reconhece Jesus como Senhor, prostrando-se aos seus pés. Um bom exemplo para nós, que pedimos tanto e muitas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus. Precisamos ser mais agradecidos a Deus. Precisamos louvar mais a Deus, glorificar mais o Senhor, sem medo, sem vergonha alguma. É preciso louvar e bendizer o Senhor, porque Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas.